eu vou reconhecer a receita apenas em abril, mesmo que a nota fiscal foi emitida no mês de março. Resumindo, o que eu estou dizendo é que o regime de competência e o regime de caixa se diferem exatamente pelo momento que você reconhece a receita e por que você reconhece a receita no momento que você paga o imposto. No regime de competência, a gente reconhece a receita no momento que emite a nota e paga o imposto no momento que emite a nota. No regime de caixa, eu reconheço a receita no momento que eu recebo financeiramente a nota e só pago o imposto quando eu recebo financeiramente a nota. Então você percebe que o regime de competência ele é muito interessante para aquelas empresas que não têm muito prazo. Tudo que ela vende normalmente, tudo que ela emite nota normalmente ela recebe, ela não dá prazo para os clientes. E já o regime de caixa é aquele regime que seria mais interessante para aquela empresa que vende muito a prazo. Então, por exemplo, se você tivesse uma empresa como, por exemplo, uma empresa que vende bebidas, por exemplo, uma revenda de bebidas, um comércio de bebidas. Esses tipos de negócio normalmente não aceitam prazo, normalmente você não compra fiado nesses lugares. É toma lá, dá cá, você compra e paga. Nessa situação, seria interessante adotar o regime de competência, porque você vai estar recebendo na mesma data que você está emitindo o documento de venda. Agora, se você, por exemplo, tem uma loja de roupas, ou você tem uma loja de móveis, ou uma oficina de móveis planejados, você vende muito a prazo. Se você vende muito a prazo, seria mais interessante você trabalhar com regime de caixa, porque você só iria pagar o imposto quando o seu cliente de fato efetuasse o pagamento da venda para você. Enquanto você não houver o pagamento daquela determinada venda, você não tem obrigação de pagar aquele determinado imposto. Tudo bem, pessoal? Estão conseguindo acompanhar? Tá tranquilo? Sim, professor. E, por exemplo, se eu receber, por exemplo, a receita no mês de março, e eu só colocar lá, lançar em abril, tem algum problema? Aí vai depender do seu regime de pagamento. Se o seu regime de pagamento ele for por competência, aí vai ter problema, porque você deveria ter reconhecido na hora que você emitiu a nota em março. Aí tem Se multa? você é do regime de caixa, então você não tem problema, você só vai reconhecer a venda quando você de fato recebeu o dinheiro referente àquela venda. Entendi. Beleza. Posso continuar, meninos? Tudo bem? Bom, vamos lá. No meu regime de fórmula de cálculo, como é que eu faço? O que acontece? O processo de cálculo do Simples Nacional ele leva em consideração 3 passos importantes. Então, qual é esse passo que nós temos que fazer? Primeiro passo que a gente tem que fazer é calcular o valor da receita bruta dos últimos 12 meses. Normalmente essa informação ela já vem pré-informada, você não precisa fazer nenhum cálculo, ela já está informada, você só precisa separar essa informação. Segundo ponto, você tem que pegar o valor do faturamento do mês e separar de acordo com o tipo de receita que aquela empresa realiza. Se é uma comercialização, se é uma indústria que fabrica o produto e vende, se é uma prestadora de serviços de manutenção, se é uma prestadora de serviços de comissões ou prestação de serviços de aulas como escolas, ginásticas, essas coisas. Então você vai determinar qual é o tipo de receita que você está realizando. Quando você faz essa separação, como é que funciona? O valor da receita bruta dos últimos 12 meses, ele vai definir para você a linha de faturamento dentro da tabela do Simples Nacional. Essa linha de faturamento dentro da tabela do Simples Nacional vai ser definida pelo seu faturamento bruto acumulado. Agora, a tabela de cálculo que vai usar vai ser aquela de acordo com o tipo de receita que você vai estar tendo. Então, vou repetir para deixar claro. A receita bruta vai indicar qual é a linha de cálculo e o tipo de receita vai identificar qual é o tipo de tabela que você vai usar. Para você fazer esse cálculo é muito simples para descobrir a alíquota.
Você vai pegar a receita bruta, conforme está escrito aí conforme você está escrito aí no slide. Você pega a receita bruta multiplicado pelo percentual que está determinado na tabela. Esse número que você encontrar, você subtrai o valor dedutível que está lá no canto, vocês vão perceber na tabela daqui a pouco, e depois a gente divide esse resultado pelo valor da receita bruta. Quando eu faço essa conta, ele dá um decimal, 0, alguma coisa, você multiplica por 100 para encontrar o percentual do valor de alíquota que você vai aplicar sobre o faturamento para encontrar o valor do simples a pagar. Então, qual é a grande sacada dessa atividade, dessa situação? É esse próximo slide aqui. É descobrir qual é a tabela que você usa para cada tipo de receita que você tem. Por exemplo, revenda de mercadorias. O que é revenda de mercadorias? É aquele momento que eu compro a mercadoria de alguém e revendo. Nessa situação, a gente tem que trabalhar com tabelas do anexo de industrialização. Qual é a diferença da comercialização para a industrialização? Em vez de eu comprar mercadoria pronta, eu fabrico a minha mercadoria e daí eu faço a venda. Nesse sentido, eu não vou usar o anexo 1, vou usar o anexo 2. E eu tenho uma série de situações onde você vai trabalhar para cada determinada alíquota. Então, seria muito interessante vocês imprimirem essa tabela, deixar anotado certinho essa tabela, qual é a tabela que você vai usar o cálculo. E aí eu vou mostrar para vocês como é que funciona. Eu vou passar as tabelas do Simples Nacional, vou mandar para vocês, tá? Eu estou tendo problema de áudio, gente. Tá tudo tranquilo? O que está acontecendo com o contato de vocês aí? Será que é o meu ou é o seu? Tá cortando às vezes. Eu tô achando que a internet em si, na sexta-feira todo mundo volta para casa, começa a consumir, né? Eu já tinha percebido que ela estava bem capengada agora de tarde. Deixa eu mandar as tabelas para vocês, só um minuto. Então, essa tabela que eu mandei para vocês aí é a nossa tabela de cálculo do Simples Nacional. Vocês querem que eu desliga a chamada e faça uma nova chamada? Porque assim, se for a internet não vai resolver, não vai melhorar muito. É de vez em quando que tá oscilando, não é sempre não, Fábio. Até agora só foi difícil. Mas estão conseguindo entender? Porque assim, se a gente conseguir entender o que tem, tá tranquilo. Não, agora tá indo, pode ir. Se cortar, a gente fala para parar. Tudo bem, então. Vocês estão conseguindo enxergar, então, o meu exemplo de cálculo do mês de janeiro de 2012, só para a gente receber? Então, a gente tem aí uma empresa que tem uma receita bruta acumulada de R$ 737.832,50, tá? E nós temos vários tipos de receitas aí dentro. Eu tenho uma receita de comercialização com substituição do CMS. Eu tenho uma receita de venda e industrialização sem substituição, pura, nua e crua. Eu tenho uma receita de prestação de serviços de manutenção sem substituição de ISS. Eu tenho uma receita de serviços de transporte interestadual de cargas. Então você tem aí 4 atividades diferentes para a mesma empresa. Aí, vamos dizer que você tem uma empresa mista, essa empresa realiza essas 4 atividades diferentes, você tem os valores de faturamento de uma delas, de cada uma delas. Então, qual é a primeira parte que a gente tem? Primeiro, a gente vai anotar o valor da receita bruta, a gente já tem ela ali, ó, 737.832,50. Esse é o valor que eu tenho que anotar. Vocês estão conseguindo enxergar a minha tela? Pessoal, para vocês anotarem no de vocês aí, tá tranquilo? Sim, dá para enxergar. Então, como é que nós vamos fazer? O nosso primeiro passo é
separar a nossa receita por atividade. Vou fazer aqui no Excel bonitinho para vocês, ó. Eu vou colocar aqui primeiro as atividades. Então, vamos lá. Quais são as minhas atividades? Eu tenho... Opa, cliquei no programa errado. Eu tenho comercialização sem ICMS, ação integral, serviços de manutenção integral e serviços de transporte integral. Então, eu vou voltar lá e vou separar. Então, a primeira atividade eu vou botar na letra A, B, C e D. A primeira seria comércio menos ICMS. Por que menos ICMS? Porque ele disse que o ICMS é substituído. Tudo bem? A segunda é indústria integral. A terceira é serviços integral. E a última é transporte de cargas integral. Tudo bem? Então, essa seria a minha separação. Aí eu vou colocar o valor da base de cálculo de cada uma delas. Então, eu vou printar para você depois de montado, pessoal. Pode deixar. Então, nós temos aqui a base de cálculo de cada uma delas, que seria o valor da receita que eu tenho lá informado na atividade. Então, eu tenho 5.600. Eu tenho 8.350. Eu tenho 3.650. 350. E eu tenho 4.450. Esses são os valores da minha base de cálculo, que é o faturamento bruto. Ok? Tudo bem? Então, nós temos aqui o item, tipo de receita, e nós temos essa situação da base de cálculo aí. Até aqui está tudo tranquilo. Estão conseguindo entender a separação que eu fiz? Sim. Vamos definir inicialmente qual é a tabela que você vai usar para cada uma delas. Então, eu vou escolher aqui, vou escrever tabela para a gente saber qual é a tabela que eu vou usar. Segundo o nosso slide, vou voltar um slide aqui, eu tenho uma separação das tabelas. Olha só. Revenda de mercadorias é o quê? Comércio. Comércio usa tabela 1. Então, eu vou preencher aqui que o comércio usa tabela 1. Indústria seria venda de industrialização. Utiliza anexo 2. Eu vou usar a tabela 2. Serviços de normal, serviço de manutenção. Ele está aqui nesse grupo serviços gerais, que eu uso a tabela do anexo 3. Então, vou colocar aqui anexo 3. E, por último, transporte de cargas está aqui embaixo. Ó. Transporte de descargas usa a tabela de anexo 3 sem o ISS, mas com o ICMS. Então, vamos lá. Eu vou usar a 3. Aí, eu vou botar uma entre parênteses sem ISS. Sem ISS, mais o ICMS. Eu tiro o ISS da tabela e coloco o ICMS de outra tabela que possui ICMS. Pronto. Seria essa a nossa distribuição nas tabelas. Isso a gente já fez a primeira parte da questão, que é separar o tipo de receita, separar o valor de cada tipo de receita e separar qual é a tabela que eu vou determinar na hora de calcular. O nosso próximo passo é determinar qual vai ser a alíquota que eu vou utilizar para cada tabela. E aí eu vou mostrar para vocês como é que calcula a alíquota usando aquela formulazinha que eu mostrei lá. Então, lembrando que esse comércio aqui está sem ICMS, então eu vou colocar aqui entre parênteses que eu tenho que tirar sem ICMS. Tá? E aí a gente vai começar a fazer o cálculo aqui embaixo. Vocês não dão aqui que eu vou tomar uma água e já volto.
Senhor Guilherme, você vai fazer? Aula. Poxa. Então, nós temos aqui a nossa tabela já pré-cadastrada. Então, a gente vai calcular a alíquota de cada uma delas. Tudo bem? Vocês estão conseguindo acompanhar, gente? Até aqui está tudo tranquilo. Alguma dúvida até aqui no cálculo, antes da gente seguir, para vocês tirarem? Respondam aí se estão conseguindo acompanhar, se está tudo bem. Ixi, a Caixa está com problema de internet. Mas aí ela pega depois a gravação que a Bia está fazendo ali, já repassa para ela depois para ela acompanhar. Então agora a gente vai calcular a alíquota de cada uma dessas tabelas. Então eu vou botar aqui embaixo, cálculo da alíquota A, tá? Então, o que eu vou pegar aqui para calcular essa alíquota A? Eu vou pegar o faturamento acumulado. Então, o faturamento acumulado, conforme está escrito lá, ele foi de 737.832,50. Esse foi o valor do faturamento acumulado. Tá certo? Depois disso, do faturamento acumulado, nós vamos pegar, que situação? Nós vamos pegar a alíquota que está na tabela. Pronto. Então eu vou começar na letra A. Na letra A nós temos ICMS, comércio, menos ICMS. Então como que eu vou calcular essa tabela aí? Como que eu vou calcular essa alíquota? Então eu vou lá para a minha tabela, escolher anexo 1, que é devido ao comércio, tá vendo aqui? Vocês estão conseguindo acompanhar. E vou tentar localizar o número 737.832 dentro dessas faixas aqui. 737 ele está na quarta faixa, porque ela é acima de 720, mais de 1.800.000. Então ela está aqui nessa faixa de incidência. Então tem duas informações importantes aqui. A gente tem a alíquota e a gente tem o valor a deduzir. Então a gente pode anotar essas informações, ó, 10,70% da alíquota e 22.500 do valor a deduzir. Então a gente volta lá para a nossa tabelinha do Excel, que a gente já localizou a alíquota. Então 10,70% na tabela, na alíquota que você viu na tabela que está lá, tá? Aqui nós temos ela. E nós já temos o valor a deduzir, que é 22.500 de valor dedutível. Pronto. Como é que vai ficar o resultado parcial? Qual é a conta que eu faço? Eu multiplico o faturamento vezes a alíquota e depois trai o valor a deduzir. O próprio nome já fala que é para deduzir. Então, o que é que eu faço? Ó, eu vou pegar esse número, vou multiplicar por esse
E o resultado dessa multiplicação, eu vou colocar aqui entre parênteses, o resultado dessa multiplicação, eu vou subtrair o valor dedutível. Eu vou subtrair o valor dedutível que está aqui. Pronto. Então, na verdade, eu encontrei 56.448,08. Como foi a conta que eu fiz, eu peguei esse, multipliquei por esse, e o valor que eu encontrei, eu subtraí o valor dedutível, eu tenho um resultado parcial de 56.448,08. Em outras palavras, eu fiz essa tabela vezes essa daqui, menos essa. Então, entre esses dois aqui eu multiplico e esse aqui eu subtraio para me encontrar o resultado parcial. Tudo bem até aqui, gente? Tranquilo? Conseguiu entender de onde que eu tirei? Ao mesmo tempo que eu estou fazendo a conta aqui, tentem fazer a conta aí na calculadora de vocês, que vocês vão conseguindo verificar os números que estão batendo. O último ponto que você tem que calcular, a última parte, você vai pegar esse resultado parcial, que é essa coluna aqui, e vai dividir novamente pelo faturamento que está aqui no início. Então, como é que eu vou pegar? Eu vou pegar essa conta e vou dividir por esse faturamento aqui. Isso daqui é a minha alíquota final do Simples Nacional. Se eu colocar vezes 100 para me descobrir em percentual, no caso do Excel aqui, eu vou colocar no estilo porcentagem. Ele vai me dar em duas casas decimais o valor da minha alíquota. Então, a minha alíquota do Simples, para essa atividade de comércio, ela é 7,65. Todo mundo conseguiu entender o meu cálculo aí? Todo mundo acompanhou? Tentem fazer com vocês aí, para vocês conseguirem identificar. O cálculo ele vai demorar um pouquinho para entrar na cabeça, para vocês entenderem, porque se é uma fórmula, vai ser sempre dessa maneira. Então, o que a gente vai fazer é testar e ficar fazendo o cálculo várias vezes para a gente lembrar. Mas a fórmula você não precisa decorar, ela vai estar escrita lá. Você só precisa lembrar novamente como é que você fez o cálculo. Então, como é que eu fiz? Vou repetir o cálculo. Ó. Eu peguei o faturamento, que é essa conta aqui. Essa conta eu multipliquei pela alíquota. O valor que eu encontrei, eu subtraí o valor dedutível e encontrei o resultado parcial. Para chegar no resultado final, na alíquota final, eu dividi o resultado parcial dividido novamente pelo faturamento. É só você fazer um menos um dividido pelo outro. Ele vai dar um número decimal, 0,07 alguma coisa, você multiplica por 100, ele se transforma no número percentual. Então, você tem a alíquota de 7,65. Todo mundo conseguiu chegar no número aí? Todo mundo conseguiu, na calculadora, chegar no número? Então, nesse ponto aqui, o que acontece? Eu sei que para essa atividade, com esse faturamento, essa empresa vai pagar... Ah, só um minuto, Gabriel. Esse número saiu daqui, ó, da tabela. Tá conseguindo enxergar aí? Então, esses números são padronizados. E duas coisas que vocês não precisam se preocupar. Com a fórmula, porque ela é padronizada, vocês podem copiar e levar para a hora que vocês quiserem calcular. E com as tabelas também, porque não tem como eu decorar isso aqui, gente. A tabela ela é padrão, então a gente só vai imprimir e ficar acompanhando. Tá bom? Então, pelo que o Elton está dizendo, vocês já até tiveram esse assunto com o outro professor Júnior, mas então eu só estou relembrando aqui que vocês já estão careca de fazer, né? É até bom que a gente não tem muita dificuldade. O nosso próximo passo aqui agora seria o seguinte: se você tivesse o cálculo integral aqui, a conta acabava aqui, você não precisava fazer mais nada. Só que você não tem o integral, por quê? Porque a gente viu que a atividade na letra A lá no exemplo é um comércio com substituição de ICMS, então eu tenho que tirar o ICMS
Do jeito que está aqui, o 765, o ICMS está aqui dentro. Entrou a novato lá no lugar de Netinha, né? Hoje foi o último dia. Aí Paulo estava lá com a aqui, que ela não sabe. Então, eu vou ter que descobrir qual é o valor do meu ICMS dentro dessa alíquota de 765 para remover ele de dentro do 765, porque ele está aí dentro do 765. Então, como é que eu vou saber quanto é o ICMS dentro desse 765? Aí eu vou voltar lá para a nossa tabela, e vou verificar da onde que é esse ICMS. Então, veja, eu estou aqui na quarta faixa, observem que eu estou na quarta faixa, eu vou baixar um pouquinho e vou para a quarta faixa aqui embaixo. Então, na quarta faixa, certo? Está aqui embaixo. O ICMS ele representa 33,50% daquela alíquota que está lá naquele cálculo que eu fiz do 7,5. Tudo bem? Vocês conseguiram enxergar aí? Estão enxergando? Então, se ele representa 33,50, agora está fácil. O que é que eu vou fazer aqui? Olha só. Parcela do ICMS vai ser 7,65, que é o valor da alíquota que está aqui em cima, vezes quanto? Vezes o percentual do ICMS. Na alíquota total lá, conforme a tabela. Então, o percentual do ICMS na alíquota aqui seria a alíquota cheia. E aí o meu percentual de ICMS na alíquota cheia é 33,65%. Pronto. 33,65%. Deixa eu ver, só confirmando isso. 33,50%. Olha, já ia errando aqui. 33,50%. Então, qual é o valor do meu ICMS? Então, vamos perceber. O percentual de ICMS vai ser quanto? Vai ser 765 vezes 33,50%. Então, dentro do 765, o ICMS ele representa 2,56%. Vocês podem perceber que eu estou sempre arredondando para duas casas decimais depois do percentual, tá? Isso é só para a gente padronizar. O ideal era que você fizesse o mais próximo possível, mas para a gente não ficar dando muita diferença de valor por arredondamento, eu estou sempre arredondando para duas casas decimais depois da vírgula. Então, o valor da alíquota seria 2,56% dentro do 7,65%. Portanto, a minha alíquota final vai ser 7,65 menos 2,56. Quanto que ficaria 7,65 menos 2,56 vai me dar um total de 5,9% de alíquota final que eu vou trabalhar nesse determinado item. A coisa agora deu emboladinha aqui, galera. Vocês conseguiram entender o meu cálculo? Façam o cálculo de vocês aí, anotem no caderno de vocês para a gente verificar da onde que veio, como foi que foi feito, porque amanhã você talvez não vai lembrar de como é que foi feito isso daqui. Então anotem aí que é para a gente lembrar. Façam vocês também aí o cálculo para a gente chegar nesse número aí, se todo mundo chega no 5,9. Na verdade, o trem não é difícil, Elton. O trem é cheio de vírgulazinhas e cheio de procedimentos. Mas se você seguir a linha do procedimento, você não vai ter problema. É só você seguir a linha do procedimento, seguir o que você tem que ir seguir na sequência certinha. Nesse caso aqui, a gente só está fazendo isso porque há substituição tributária. O que significa 5,97,65? Se eu tivesse pagando 7,65, o ICMS estaria dentro do valor. Como ele foi substituído, eu não posso pagar ele de novo, então eu tiro ele do valor.
Então, qual é a diferença entre 7,65 e 5,9? 7,65 eu estou pagando todos os impostos, 5,09 eu estou pagando todos os impostos menos o ICMS, que ele já vai ter pago pela substituição tributária. Vocês entenderam isso? É exatamente isso, Jânio. Você descarta esse valor dos 2,56 que você não vai calcular sobre ele. Você vai tirar ele da conta. Então, para a gente finalizar essa primeira atividade, que essa primeira operação, eu vou colocar aqui minha alíquota, que foi de 5,6%, conforme a gente tinha calculado aqui, tá? Deixa eu diminuir aqui para ficar aparecendo, tá? Então, eu vou botar aqui o total. O total a pagar, tá? Tá aqui. Então, eu vou pegar aqui o 5,09, na verdade não é 5,60, é 5,09, desculpa, erro meu de preenchimento. E o meu total a pagar vai ser a multiplicação entre a base de cálculo e o valor dessa alíquota de 5,09, que vai dar os 285,04 que eu tenho que pagar. Tudo bem? Vocês conseguiram entender o que eu fiz? É um bocadinho de conta, mas assim, dá para a gente conseguir entender. Só é ter muita atenção para a gente não escorregar nas beiradas na hora do cálculo. R$ 330. Multiplica para mim aí. 5.600 vezes 5,09%. Eu acho que é porque o senhor multiplicou 5,600 por 5. Faz esse cálculo aí para a gente ver o número. Ah, no meu deu 285,4 também. Você vai pegar, Jane, a base de cálculo, que é 5.600, que é essa base de cálculo, e vai multiplicar pelo 5,09%. Professor, depois você vai mandar depois de terminar, vai tirar um print, né, e mandar pra gente? Posso mandar os prints sim para vocês aí na mensagem do Skype. Beleza. Beleza, Jane, tranquilo. Você esqueceu do 0 antes do 9. Aí você fez quase 10 vezes o valor. Foi por isso que deu essa diferencinha aí. Tranquilo, de boa. Podemos continuar, né? Vocês conseguiram entender, galera? Lembrando, é só o primeiro. A gente vai fazer isso várias e várias vezes até a coisa ficar bem mecânica, tá? Se trata de cálculo tributário, o negócio é meio mecânico. Então a gente vai ficar repetindo até conseguir fazer. Vocês querem que eu printa agora do jeito que tá aqui ou a gente printa só no final depois de calcular tudo? Então o Elton já printou o dele aí, que está mostrando também, né? Já consegue ver o de vocês, tá?
Então, vamos continuar, beleza? Vamos em frente. Eu vou agora, vou copiar isso aqui, porque eu não preciso fazer novamente. Eu vou copiar isso daqui, tá? Aí não. Para a gente fazer o cálculo da parte de baixo. Então, eu vou colocar aqui embaixo e nós vamos calcular a alíquota da letra B, tá? Pronto. O faturamento continua a mesma coisa, não mudou. O que vai mudar vai ser a alíquota da tabela, vai mudar. O valor a deduzir vai mudar e o resultado final também vai mudar. Então, nós vamos na letra B. A letra B, a gente viu que é indústria e a gente viu que ele é integral, não tem que descontar nada. Essa vai ser rapidinho da gente fazer. A gente não vai precisar descontar nada, a gente só vai precisar saber que é indústria. Como é indústria, nós sabemos que a tabela é a tabela 2. Então, eu vou lá para a tabela 2, ó, vou baixar aqui, eu estou na tabela 1, tá? Eu vou procurar a tabela 2, que está logo aqui embaixo, ó, anexo 2. Tá vendo? Continuo na quarta faixa, porque o valor bruto é o mesmo, não mudou nada. E aí eu vou mudar qual vai ser a minha alíquota. Vai ser 11,20, eu vou anotar esse número. Tá aparecendo para vocês aí a tabela? Lembrando que eu mandei essa tabela para vocês aí no chat agora em atrás. Você pode baixar ela aí e abrir ela no seu computador e ficar olhando. Fica mais fácil, verdade. Tá? Então, nós temos a tabela 11,20 de percentual nessa tabela 2 e nós temos o valor dedutível 22.500. Tudo bem, galera? Então, nessa tabela eu vou ter a alíquota de 11,20 e valor dedutível de 22.500. Ótimo. Agora eu vou voltar para lá, para o meu cálculo, e vou preencher os dados. Ó, a alíquota da tabela vai ser 11,20%. O valor dedutivo da tabela vai ser 22.500. Então, quanto que ficou a minha alíquota? 8,15%. Como é que ele fez a conta? Ele pegou o faturamento, multiplicou pelos 11,20, encontrou um número. O número que ele encontrou, ele descontou os 22.500, vai dar esse resultado parcial de 60.137,24. Para chegar nesses 8,15, ele pega os 60 e divide pelos 737 lá da primeira parte. Aí ele chega nesse número aqui de 8,15%. O menino dois tinha que responder agora, mas aí ele responde a primeira vez, agora 200 anos para responder a outra. Aí eu expliquei a situação para ele e tal, né? Então você vai responder. Tu não sabe o número da reserva, não? Talvez fique até mais fácil. Inclusive, eu nem olhei mais a linha de como está, porque eu criei um usuário, né? No site do YouTube. Aí, é mais fácil. Daí, nada. Estruturar o número da reserva aí. Falei para eles que eles não responderam. Vocês conseguiram fazer o cálculo aí? Chegou no número? Todo mundo conseguiu, chegou nos 8,15%. Eu nem fui lá em cima ainda, só estou querendo que vocês cheguem aqui nos 8,15%. Se todo mundo já chegou nos 8,15%, a gente pode seguir em frente. E aí, seu Elton, conseguiu chegar nos 8,15% aí? Não, mas eu tô entrando aqui, que o meu travou aqui e não queria sair da tela de jeito nenhum. Vinícius, conseguiu? Vai aparecer ainda a imagem aqui, só um minuto. 11. Então, com esses 8,15 que a gente acabou de calcular, eu venho aqui e preencho 8,15 da alíquota, porque eu não tenho que tirar nada, o valor está cheio, e vou lá e faço o cálculo da base vezes a alíquota, vai dar 680,53, ou 52 de arredondamento de 1 centavo aí, infelizmente vocês vão me perdoar,
Vai dar um arredondamentozinho, né, Laís? Pessoal, vocês conseguiram chegar no número? Alguma dúvida? Posso seguir para o próximo? Como é que está aí o feedback de vocês? Está tranquilo? Não, mas não vai mexer hoje não. Não vai mexer em nada, tá? Não vou fazer. Tá pronto, Não sei, filho. tudo bem. O que é que você tem? Nada. E por que será que quando você fala assim que não é nada meu coração dói, você acha que isso é alguma coisa? Nada, só Tá? sim, customizar. Quer ver? Ele já é um pouquinho usado, eu só vou fazer. É o que eu uso todo dia pra ir pra escola. É velho ou não é velho? É velho, só vou customizar. É, meio tipo, desenhar uns coraçõezinhos, não vou. Mas e você vai desenhar isso com o quê? Tinta acrílica. Porque é acrílica à noite, né? Você pode desenhar, desenha os trem e dá uma olhada. Ah, tá aí. Eles Do estão que é que você podia? sujo. Aqui as notas, eu vou escrever. Não vai mexer com ela, não, por favor. Tá. E aí, meninos, conseguiram? Posso continuar tranquilo? Alguém tira o print? Ah, vocês estão precisando do print? Vamos lá. É, a internet caiu aqui, eu conectei no 4G aqui do celular. Então vamos lá, vou colocar o print aqui dessa parte B que a gente calculou. Daqui. Tá? Eu vou printar aqui. Pronto. E vou também printar essa parte aqui que está o valor da tabela inicial aqui. Deixa eu tirar ele aqui para baixo. Conseguiu pegar, Nilton? Consegui. Posso continuar, gente? Vocês estão entendendo? Conseguiu bater o de vocês aí? O pessoal está dizendo que está tendo muita interferência. Quem puder desligar os microfones aí e ficar no chat, ajudaria, pessoal. Então, vamos continuar aqui no nosso cálculo. Se vocês tiverem dúvida ou se vocês não conseguirem entender o cálculo, gente, por favor, bota no chat aí que não entendeu, que a gente volta, que explica de novo, fiquem tranquilos, viu? Então, aqui a gente está indo para o nosso terceiro cálculo. Agora eu vou calcular a alíquota C. Então, vamos lá. A alíquota C, eu vou copiar aqui para a gente aproveitar o que nós já fizemos, né?
e vamos para a alíquota C. Vou apagar a alíquota, que ela vai ser diferente, vou apagar o valor dedutível, que vai ser isso que a gente vai tirar da outra tabela. Então, a alíquota C, conforme eu tinha separado aqui, ela usa a tabela 3. E não tem nada de retenção, não tem substituição, não tem nada, é exatamente o valor integral da tabela 3. Então, a gente vai lá na tabela 3, vou baixar aqui para a tabela 3, pronto. Vou selecionar a quarta faixa, que é a faixa que a gente está usando para calcular. Então, a gente já tem a informação ali, ó. A gente tem que o percentual vai ser 16% e o valor da dedutível vai ser 35.640. Esse vai ser o meu valor dedutível, 35.640. Então, eu vou, com essa informação, vou preencher minha tabelinha aqui, ó. O percentual é 16 e o valor dedutível é 35.640. Pronto. Isso vai me dar uma alíquota de 11,17%. Aí eu vou pegar os 11,17 e vou preencher aqui. E vou calcular o valor dos 11,17% conforme nós temos aqui. Pronto. Tranquilo? Tentem fazer o cálculo vocês aí para ver se a gente chega no mesmo número, se está tudo alinhadinho para a gente poder seguir para a última. Tentem vocês fazer o cálculo de vocês, que aí a gente pode seguir em frente para o último cálculo, enquanto vocês fazem o cálculo de vocês aí. Eu vou printar para vocês o cálculo, tá? Então deixa eu ver se eu consigo ocultar isso aqui. Pronto, e vou printar para vocês o cálculo da letra C. Pronto, tá aí o cálculozinho da letra C, de acordo com o que nós fizemos.
Posso ir para o último cálculo, galera? Tudo bem? Então, vamos lá. No nosso último cálculo, agora aqui ele vai ficar um pouquinho mais complicado do que os anteriores, tá? Eu vou reexibir aqui, que é para mim poder copiar aquilo que eu já tinha desenhado. Então, a alíquota da letra D, ela vai ficar um pouquinho complicado. Por que ela vai ficar um pouquinho complicada? Porque eu tenho duas operações aí nessa situação. Eu tenho que retirar o ISS da alíquota e tenho que adicionar o ICMS da alíquota. Como na tabela 3 eu não tenho o ICMS lá, eu posso pegar o ICMS de qualquer outra tabela. Como a gente já calculou o ICMS na tabela A, eu vou pegar e guardar esse percentual aqui, ó, na memória, porque aí eu vou lembrar de usar ele na hora do cálculo. Eu sei que o ICMS é 2,56%. Então eu já tenho isso na minha cabeça, que o ICMS nesse exercício do simples aqui, ele é 2,56%. Então o que eu vou fazer? Eu vou calcular o ISS dentro da alíquota cheia, certo? E em cima do ISS eu vou remover ele do valor e vou adicionar o 2,56 de ICMS. Então vamos lá. Vou apagar aqui o percentual da tabela, a gente já sabe que é 16%, e a gente sabe que é 35.640 o valor dedutível. Então a gente já sabe que ele é 11,17. Então eu vou mudar isso daqui, o percentual do ISS, porque o ICMS a gente já calculou. Esse percentual aqui é outro e aqui também é outro. 11,17. Esse percentual aqui eu vou mudar o nome para ISS, certo? E a alíquota final, ela vai ser a alíquota menos o ISS e mais o ICMS. Não, Jane, a tabela do anexo 4, vamos voltar lá para o nosso slide. Nós estamos falando de transporte de cargas, tá vendo? No transporte de cargas, a gente usa o anexo 3 sem o ICMS e com o ICMS, e com o ISS, sem o ISS e com o ICMS. A gente utiliza a tabela do anexo 4 para situações de construção, vigilância ou limpeza de bens. Aí a gente usa o anexo 4. Tudo bem? Então a gente vai voltar aqui e nós vamos calcular esse percentual. Então a gente vai voltar lá para a tabela 3 e nós vamos verificar qual é o percentual do ISS na tabela 3. Então, ó, tabela 3, ela está aqui em cima, certo? Então nós temos aqui a tabela 3. Vamos para a quarta faixa. O ICMS, o ISS representa 32,50% da alíquota. 32,50% da alíquota. Então a gente vai voltar lá para o cálculo, tá vendo, gente? 32,50%. E vou usar aqui o percentual de 32,50% da alíquota. Vai dar uma alíquota de 3,63%. Então, dos 11,17, 3,63% é o ISS. Então, como é que eu vou fazer a conta? Eu vou fazer 11,17 menos 3,63, que é o ISS, mais o valor do ICMS, que está aqui em cima, que é de 2,56. Isso aqui é a conta que eu vou fazer. Então, como é que fica a conta? Eu pego 11,17 menos 3,63 mais 2,56. Eu encontro uma alíquota de 10,10. Eu encontro a alíquota de 10,10. Seria a alíquota que eu vou trabalhar nessa última questão aí. Então, você já vê aí que deu uma dificultada. Eu tive que calcular o ISS para poder remover ele e tive que calcular o ICMS, eu não precisei, porque ele já estava lá na letra A. Então, eu tirei o ISS e adicionei o ICMS. Tentem fazer o cálculo de vocês aí para ver se bate.
tá? Que assim, quando se trata de serviços de transporte, o que é que você tem que fazer? Você tem que calcular o ISS, descontar ele e adicionar o ICMS, igual está escrito aqui embaixo. É a alíquota menos o ISS mais o ICMS. Então, como a minha alíquota deu 11,17, eu vou pegar 11,17 vezes 32,50, que é o percentual do ISS dentro dessa alíquota. Esse vezes esse dá 3,63. Então, como que fica o final? A resposta final fica o 10,17 menos o 3,63 mais o 2,56 que eu tirei daqui, ó, o ICMS que eu fiz lá na letra A. Se eu pegar 11,17 menos 3,63 mais 2,56, a gente encontra 10,10, que seria o valor da minha alíquota final nessa situação aí. Portanto, aqui vai ficar 10,10. Eu utilizei a alíquota do ICMS da letra A porque é uma das tabelas que aparece o ICMS. Olha só, se eu voltar aqui nas tabelas, olha se a tabela 3, existe ICMS aqui na tabela 3. Vocês vão perceber que aqui não tem ICMS. O ICMS aparece na tabela 2 e na tabela 1. Como eu já tinha calculado na tabela 1, não tem porquê, não tem sentido eu calcular de novo. Se eu já tinha calculado o valor dele, eu vou usar o valor que eu calculei para ele. Mas ele só vai aparecer na 1 e na 2. Ele não vai aparecer da 3 para frente. É por isso que eu utilizo a do comércio. Porque é a única lugar que ele aparece. É na 1 e na 2, no comércio e na indústria. Então, voltamos para o nosso cálculo. 10,10%. Eu vou pegar aqui para calcular o valor. Então, a gente vai ter aí o percentual sobre o valor total vai dar os 449,45. Então, essa empresa em questão, ela vai pagar quanto de Simples Nacional? Vamos botar aqui um somatório aqui, tá? Para a gente calcular o valor total que ela vai pagar de Simples Nacional. Essa empresa vai pagar o total de R$ 1.822,72. Tranquilo? Eu vou só ocultar essa parte aqui para a gente ver o cálculo inteiro. Então tá aqui o cálculo todo da questão e vou printar e colocar para vocês lá. Então, tem alguém com o... Já desliguei já. Beleza, ok, tá aí. Essa daí é o cálculo da questão inteira. Vocês conseguiram entender, gente? Conseguiram replicar o cálculo de vocês, que o importante é que vocês peguem a folhinha de papel e refaz o cálculo aí para chegar nos mesmos valores que a gente chegou, porque aqui vai ser sua base de conhecimento. Toda vez que você tiver uma dúvida, você vai voltar para essa base para você lembrar como é que foi feito o cálculo. E aí, quando a gente estiver fazendo a atividade, você vai estar utilizando a sua base de conhecimento para fazer o cálculo. Eu já pintei tudo. Não tem nada para pintar mais na minha vida. Nada. Tem muitas coisinhas que eu faço. Entendi. Eu tô arrumando tênis. Então tá aí o cálculo para vocês. Tudo bem? Tentem replicar aí para a gente seguir em frente, para ver se vocês conseguem. Se tem alguma dúvida, a gente já poder tirar, para a gente poder prosseguir a aula.
aquelas fotos que eu falei? Você acha que tá no escritório? Não. Ah, é porque... Não é que eu vou pintar agora, não. É porque eu vou pegar uma das fotos que eu menos gosto pra fazer um molde do coração dos nossos estranhos. Desculpa, pai. Pessoal, vocês ainda estão aí? Tá tudo tranquilo? Conseguiram replicar o cálculo? Tanto o intermunicipal quanto o interestadual também vai ter essa questão. Ele vai pagar o ICMS no lugar do ISS. A única situação que ele não vai pagar ICMS é quando você tiver o transporte de cargas dentro do município. Então, toda vez que for interestadual ou intermunicipal, aí a gente tem a incidência do ICMS no lugar do ISS. Basicamente é isso. Você viu as fotos reveladas minhas? Eu lembro que essas fotos ficaram em cima do sofá um tempão. Deixa eu olhar nas gavetas. Assim, porque você vai precisar só reconhecer o pacote, né? Se você reconhecer o pacote. Ok, elas não vieram isso aqui? Não, isso aqui eu acho que eu vi. Não, foi isso aqui. Isso é um trem de domingo, pai. Atividade de domingo, não é o pacote da Foto Sul. Eu acho que não vai estar assim não, por baixo. Se não tiver por cima, por baixo não tá não. Eu também deixei isso guardado em outro lugar. Deixa eu usar isso aqui, ó. Pode deixar ficando no lugar. Que é melhor. Isso é uma capa de um livro, então eu não posso deixar solta. Uhum. É que eu nunca vi essas fotos antigas. E aqui dentro, não tá aqui dentro? Peraí, não tá ali, ó. Ah não, só falta mexer. Eu nunca uso elas. Não uso, não. Será que elas não estão aqui misturadas tudo junto? Não, porque elas não iam sair do pacote, né? Deixa eu ver aqui. Olha em cima, não tá? Sabe o que quer saber disso? Aqui, ele olha. Olha aqui pra ela. Eu vou ligar. Agora, só não escutar, vai lá pra dentro do seu quarto, que é pra não dar confusão. Dentro do seu quarto.
Galera, como é que tá aí? Vocês conseguiram entender o cálculo? Como é que tá a percepção? Foi tranquila? Entenderam? A nossa atividade do Simples, ela para aqui. Então a gente viu o conceito, viu o funcionamento, aprendeu como é que faz o cálculo. Ela vai encaixar nessa atividade que eu mandei para vocês aqui, que é a atividade, acho que não é nem a 4, deixa eu ver se é a 4, peraí, não, a 4 a gente já respondeu. Ela vai se encaixar na atividade 102. Isso, ela está aqui, ó, atividade 102. Então, nós temos a atividade 102 aí para a gente fazer, tá? 1/02 para a gente começar a trabalhar nela, tá? E aí, na semana que vem, a gente volta nessa atividade para a gente começar a corrigir. Ficamos naquela mesma ideia que nós falamos, que é, se tiver dúvida, me chama, não tem problema, não tem questão de horário, vocês podem me chamar na hora que vocês estiverem precisando, ter a ver a dúvida, pode chamar sem problema nenhum.